98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Professora Sandra Goulart, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, já tem até sugestão para o nome da vacina aqui, professora. Tremvac, já estão sugerindo aqui os nossos espectadores e ouvintes. Ao entrevistá-la, me surgiu uma história do início do meu trabalho em comunicação. Eu fui entrevistar o reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais no final dos anos 70. E naquela época havia um rigor muito grande com os tratamentos destinados a cada posição. E o meu diretor, então, sempre fazia questão que a gente fosse preciso no tratamento dedicado. E eu, jovem, desesperado, conversei com um colega mais velho dentro da redação e ele disse assim: chame de professor, porque todo reitor é professor e todo professor tem orgulho de ter sido professor ou ser professor. Então, professora Sandra Goulart de Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, é um prazer enorme recebê-la aqui nessa nossa prosa do 98 Talks. Uma boa noite. Boa noite, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes também. É isso mesmo. Eu me orgulho muito de ser professora e eu digo sempre, eu sou professora da UFMG, estou reitora da UFMG nesse momento. Agora, se me permite, o AIVAC é muito feio. O AIVAC não vai dar, não. Não, é Tremvac. O pior é que é Tremvac. Tremvac? Tremvac, eles estão falando em Tremvac. Não, Tremvac também não dá, não. O Butantan já errou, já está chamando de Butanvac, que é um nome tão esquisito também. Muito feio, muito feio. O Tremvac é mais carinhoso. A nossa é Spintec. Spintec. Spintec é o nome da vacina desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, mas eu começo perguntando à senhora essa boa notícia que foi divulgada na última sexta-feira, dia 23. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulga a Universidade Federal de Minas Gerais como a mais bem avaliada universidade pública do país. E a pergunta que eu lhe faço: ao que se deve tal avaliação, na sua opinião? Paulo, nós estamos muito contentes com essa notícia. A UFMG sempre ficou entre as primeiras colocadas, mas dessa vez foi a federal mais bem avaliada e uma universidade grande de referência. Isso se deve muito ao trabalho contínuo que a universidade vem fazendo ao longo dos anos. Mas eu não sei se você percebeu, nos últimos anos nós subimos em todos os rankings de avaliação. Nós somos a 5ª melhor universidade da América Latina, nós somos, de acordo com vários outros rankings, nós estamos entre as melhores federais, principalmente. Esse ranking é diferente, que é o ranking oficial do Ministério da Educação, que é usado para avaliar todas as universidades particulares, estaduais, federais, todas elas. Então, esse ranking ele tem um peso muito importante. E a gente avalia que é o trabalho que nós estamos fazendo ao longo desses anos todos, investindo muito no ensino, na pesquisa, na graduação, na pós-graduação, na extensão universitária, e nós temos um sistema muito bom de autoavaliação da universidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação também. Então, eu acho que esse monitoramento, essa procura por melhoria sempre, nós não somos a universidade que fica parada no tempo, nós estamos sempre ligados às demandas da sociedade, sempre procurando melhorar os cursos que nós já temos. Então, a universidade é muito séria, acho que isso contribuiu muito, e ela tem uma história muito forte de desenvolvimento, de melhoria ao longo desses anos todos. Então, foi uma série de gestões que se preocuparam muito com a qualidade da universidade e também com algo que para nós é muito importante, que é a inclusão. Nós temos hoje 50% dos nossos estudantes vindo da escola pública. Então, ter esses dois pilares, a qualidade e a inclusão, são importantíssimos para nós, porque você não pode ter qualidade se não tiver inclusão, universidade pública, né? E não pode ter inclusão sem ter qualidade. Nós temos que oferecer um curso de qualidade para todos e todas que procuram a nossa universidade. Professora, boa noite, obrigado por estar com a gente aqui no Talks. É muito bom, são tempos tão difíceis, né, no Brasil, a gente tem tantas instituições perdendo credibilidade, e ter a UFMG aqui tão reconhecida merecidamente é muito bom, né? Minha pergunta é sobre o desenvolvimento dessa vacina.
E esse financiamento, né, o investimento que vai ser feito pela Prefeitura e as conversas com a Assembleia ali nos recursos que estavam nesse acordo da Vale com o Estado. Eu queria alguns detalhes mais de como que aconteceram essas conversas. Quando começaram essas negociações, tanto com a Prefeitura quanto com a Assembleia, para eles investirem no desenvolvimento da vacina, e quem que tomou o primeiro passo? Você que buscou ali o contato, ou foram eles que vieram até você? Como que foi isso tudo? É um prazer, Ragazzi, estar aqui falando com vocês. Primeiramente, é importante destacar que essa vacina começou a ser desenvolvida lá em março do ano passado. Então, quer dizer, não foi de agora. E só foi possível desenvolver essa vacina porque nós tivemos apoio das agências de fomento e do Ministério de Ciência e Tecnologia. Lá atrás, o Ministério de Ciência e Tecnologia começou a investir em vários grupos de pesquisas ao longo do país todo, então, em várias, principalmente nas universidades públicas, que é onde essa pesquisa é realizada, e a UFMG tem um centro de tecnologia de vacinas ligadas ao UFMG, localizadas no Parque Tecnológico, que é um espaço muito estratégico para fazer essa ligação entre universidade e empresa. Então, essa vacina ela tem recebido o apoio contínuo do Ministério de Ciência e Tecnologia desde o ano passado. O que aconteceu? O UFMG tem 7 vacinas em andamento. No momento, 7 candidatas vacinais, que é o nome que nós usamos para essas vacinas. E entre 5 delas são do CT Vacinas, desse Centro de Tecnologia, e 2 outras do Instituto de Ciências Biológicas. E entre essas 5, uma delas se destacou no Brasil inteiro, né? Então, a gente descobriu que essa vacina se destacou, a gente sabia que ela estava à frente, né? O MCTI mesmo localizou isso, percebeu que nós somos uma das 3 vacinas que o MCTI apoiou, que estava mais à frente. Então, nós começamos a ver o que seria necessário para as próximas etapas. E, claro, o nosso medo o tempo todo é que nós estamos correndo contra o tempo, né? Trabalhando muito, a equipe está trabalhando demais, e que nós chegássemos em um ponto em que a gente não tivesse como desenvolver os testes nos humanos, que devem começar ainda esse ano. Então, nós começamos toda essa discussão, essa conversa, o governo de Minas também, nós procuramos o governo de Minas, fomos no Ministério de Ciência e Tecnologia, apresentamos o que seria necessário, que a gente achava que íamos conseguir chegar aos testes 1 e 2 da vacina esse ano ainda, né? E começamos toda essa articulação. Então, a partir dessa conversa e da divulgação na mídia, de um modo geral, nós começamos a fazer contatos também, recebemos convites também de outros deputados, a deputada Laura Serrano nos procurou, que tinha lido uma matéria, e ela designou uma emenda parlamentar de um valor de 2 milhões para que nós pudéssemos desenvolver essa vacina. Também a deputada Beatriz Cerqueira fez o mesmo, né? Nos deu R$1 milhão para que a gente pudesse, no momento que a gente está precisando. Agora é o momento que nós precisamos ter apoio financeiro para desenvolver com tranquilidade essa vacina. E a partir daí, eu fui convidada também para apresentar, fui numa reunião da bancada mineira no parlamento e apresentei, os deputados também se mostraram muito interessados e se dispuseram a ajudar, e logo depois também nós recebemos, eu fui à Assembleia Legislativa, apresentei toda essa proposta e, como vocês viram, o presidente Agostinho Patrus, e ele me disse que teve o apoio de todos os deputados estaduais, se comprometeram a incluir no acordo da Vale o apoio que nós recebemos. E mais recentemente, nós recebemos um contato da Prefeitura de Belo Horizonte, dizendo que eu dei uma entrevista dizendo que o meu temor era esse, né, de nós chegarmos lá em julho e não ter mais o dinheiro para fazer, que são fases mais custosas, né, porque tem que fazer o teste com os seres humanos, tem que ter muito critério, muito cuidado, tem que ter aprovação da Anvisa, tem muita coisa a ser feita pela frente. E se nós não tivéssemos dinheiro, teríamos que parar. Então, o prefeito me ligou e disse que não deixaria parar, e nós começamos a conversar com a Prefeitura, enviamos o projeto para justamente esse apoio para este ano, que seria para a fase 1 e 2, né, que são as fases dos testes clínicos, e aí nós recebemos a notícia, o prefeito
comunicou que esse projeto que nós encaminhamos, ele estaria aprovado e nós íamos começar, eles iam começar um acordo, nós vamos assinar um acordo e vamos, para que eles possam repassar essa verba para que a gente possa continuar a pesquisa. Mas é importante destacar também, Agassiz, que este é o primeiro momento, nós temos ainda uma fase 3 e eu já conversei também com o deputado, com o presidente Agostinho Patrus, que se comprometeu também a nos garantir para que a gente possa continuar depois a fase 3. A fase 3 será iniciada, se der tudo certo, né, no início de 2022, é uma fase maior, é uma fase mais cara, porque pode envolver até 40 mil pessoas para que nós nos certifiquemos de que a vacina é eficaz e ela é segura também. Mas isso depende da Anvisa ainda, então nós vamos ainda precisar de dinheiro, de verba para desenvolver essa vacina, mas ela ainda será muito mais barata do que se nós importarmos essa vacina. É um bom momento para o governo federal devolver o dinheiro que tirou nos últimos anos aí de pesquisa e do ensino superior público no Brasil, né? Professora Sandra, prazer falar com a senhora aqui, viu? Receber a senhora no Talks. Boa noite. A pergunta que eu queria fazer tem a ver com isso, assim, é óbvio que não dá para começar do zero o desenvolvimento, até dá, né? Alguém começou do zero, né? Mas já havia pesquisas desenvolvidas e em fase avançada em outros lugares do mundo, e a gente sabe que existe um fortíssimo intercâmbio entre os pesquisadores das universidades brasileiras e universidades de outros locais. Eu queria saber como é que foi esse intercâmbio, em que fonte os pesquisadores da Federal de Minas buscaram mais informações para desenvolver essa nossa versão da vacina. Essa é uma pergunta muito interessante, Luiz Fernando, porque a gente não há como fazer pesquisa sem você ter interação com outras instituições, né? Então, os pesquisadores do CT Vacinas têm um amplo leque de parcerias, então a gente tem trocado experiências com outros parceiros, a Fiocruz é parceira também, Fiocruz Minas trabalha conosco nesse projeto, os pesquisadores têm contato com várias instituições no exterior também, principalmente nos Estados Unidos, né? Um pesquisador, inclusive, é professor visitante no exterior, então há todo um grupo articulado que está trabalhando nessa vacina. Agora, é importante destacar também que esse é um grupo já reconhecido no campo das vacinas, não sei, quem tem cachorro em casa já deve ter dado a vacina, Leistec, alguém deve conhecer a Leistec, é uma vacina que foi produzida pela UFMG, por esse Centro de Tecnologia de Vacinas, com os parceiros todos, então é um centro, foi produzido e hoje ela foi transferida, a UFMG faz a pesquisa, e no final ela entrega então para uma empresa ou algum instituto público para produzir a vacina, e ela foi produzida pela ERTAP, que é uma empresa mineira, e que hoje agora parece que ela foi vendida, mas é a vacina contra a leishmaniose canina, a única autorizada pelo MAPA, e distribuída para o Brasil todo. Então, quer dizer, nós temos a capacidade, um centro de tecnologia muito avançado e que tem condições de fazer essa vacina. Então, é uma aposta bastante segura nessa nossa vacina, que é feita, você falou uma coisa, só retornando à sua pergunta, hoje em dia, são poucos os países que têm condição de fazer toda a escala de produção de vacina apenas no país. Os Estados Unidos têm feito isso, ele investiu bilhões lá atrás, lá em maio do ano passado, bilhões para fazer praticamente toda a série de desenvolvimento da vacina no próprio país. Por isso que hoje eles têm mais vacinas do que, de fato, eles precisam para inocular a população. A maioria dos outros países tem que mandar fazer algum tipo de pedaço da vacina em algum outro lugar ou algum outro país. Devem estar vendo a questão da Índia. A Índia está com um problema, porque ela depende também de insumos que vêm dos Estados Unidos. Então, hoje em dia, isso acontece com muita frequência. O Brasil já teve condições de fazer isso nacionalmente. Hoje em dia ele perdeu muito a capacidade de fazer isso e agora nós estamos tentando recuperar essa capacidade do país. É uma questão de soberania nacional, nós possivelmente teremos que ser vacinados todos os anos contra esse vírus que já é endêmico, então é importante que haja esse desenvolvimento nacional, com a vacina com 100% de tecnologia nacional, mas você falou muito bem, vai ser 100% de tecnologia nacional, mas nós vamos precisar continuar estabelecendo parcerias com todos os nossos parceiros, tanto no contexto nacional quanto internacional. Professor, o maior algoz do âncora é o tempo, e o tempo está acabando, nós temos mais 2 minutos, eu vou fazer para a senhora uma pergunta a respeito desse momento que vivemos. A universidade não tem os seus alunos nos corredores,
e uma universidade sem os alunos é um prédio, não é uma escola, não é uma universidade. Como é que a senhora vê esse momento e quando espera a volta? É muito triste, Paulo, sem dúvida alguma, compartilho dessa sua impressão. A gente sente, eu estou indo no campus, mas eu sinto muita falta de ver os estudantes lá. A gente continua, o UFMG não parou, continua, acabamos o segundo semestre de 2020, vamos começar agora em maio, o primeiro semestre de 2021, ainda será remoto, porque nós ainda não temos as condições de retornar todos presencialmente nesse momento. Mas a gente já tem, por exemplo, os estágios finais do último ano, os estágios estão acontecendo na área da saúde, em algumas áreas nos hospitais, que é necessário, nós temos que essas pessoas têm que formar até mesmo para ajudar no enfrentamento da Covid-19. Então, nós temos um plano de retorno, nós temos um protocolo de biossegurança e um plano de retorno. Nós chegamos até a fase 1, a gente já tinha voltado muita coisa, muita ação de extensão, várias atividades dentro da universidade. Com esse recrudescimento da pandemia, agora nesse março, abril, nós tivemos que voltar para a fase 0. Então, nossa expectativa é que nós, aos poucos, possamos trazer, à medida que houver segurança, é importante também que a vacinação avance, né, para a população, que a gente possa retomar aos poucos as atividades. Primeiro, os estudantes que precisam fazer estágios e trabalho de campo para que possam se formar, e depois um modelo híbrido, e finalmente a gente poder voltar com tranquilidade, mas tem que ser de forma muito cuidadosa, muito responsável e escalonada. Isso nós já sabemos, o nosso protocolo prevê isso. Professora Sandra Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. A rápida conversa de hoje nos obriga a fazer um novo convite para novas conversas aqui dentro do 98 Talks. Uma boa noite. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.